O meu entrevistado de hoje é Anderson Galvão, que é fundador e CEO da Celeris Consultoria. É o responsável também pela criação do GETAP. Já já vocês vão entender o que é o GETAP. E o tema da nossa entrevista será: campeões em produtividade de milho serão premiados. Anderson, meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Olá, Divino, tudo bem? Tudo ótimo por aqui. Prazerzão falar contigo, direto de Berlândia, Minas Gerais. Direto da Berlândia, isso mesmo. Cidade muito boa, viu? Eu gosto muito de Uberlândia. Eu tenho boas lembranças daí, viu? Você também conhece Rio Verde bem, né? Conheço bem Rio Verde, bons amigos aí na cidade. Opa! E seus amigos com certeza estão ouvindo a gente agora, viu? No rádio, tem o podcast também para o pessoal acompanhar. Meu amigo, conta pra gente aí o que é o GETAP. Tá, muito bem. O GETAP, Divino, ele é resultado de um histórico de alguns anos, alguns bons anos, olhando a cultura do milho de forma muito estratégica. O GETAP significa Grupo Tático para o Aumento da Produtividade. E de onde vem esse tema, de onde vem esse objetivo? Na Celeris, como consultoria, que eu comecei lá no início dos anos 2000, a gente sempre teve muito envolvido com o tema de planejamento estratégico, visão de longo prazo, entender mudanças de cenário, mudanças de tendência. E nesse sentido, ao longo desses quase 22 anos, algumas coisas que a gente observou. Eu me lembro claramente num projeto nosso com um cliente lá em 2002, aonde a gente fazia alguns cenários onde a gente colocava a área de milho inverno, que antigamente a gente costumava chamar de safrinha, maior do que a área de milho verão. Em 2000 isso era um absurdo, porque o milho verão era 15, 16 milhões de hectares e plantava Isso. pouco mais de 2 milhões de hectares de milho da safrinha. Então, um dos objetivos nossos sempre foi muito entender essas engrenagens, entender essas dinâmicas que transformam a agricultura. Outra dinâmica que a gente estudou era lá mais ou menos em 2004, 2005, quase 20 anos atrás. O crescimento da posição e da relevância do Brasil como exportador de milho. Lá em 2000, 2004, o Brasil era um eventual importador de milho. Nós trazíamos milho da Argentina, e eventualmente do Paraguai, quando tinha alguma frustração de safra no Brasil. Então, também esse é um outro exemplo de mudança estrutural que altera completamente o funcionamento do mercado, as práticas comerciais e assim por diante. E um terceiro exemplo que eu cito é a chegada do etanol de milho, né, o etanol de cereais. Lá em 2011, ou seja, 12 anos atrás, na época a gente fez um estudo aonde a gente projetava e recomendava a viabilidade econômica do etanol de milho na região central do Brasil. Então, todos esses elementos, né, a mudança do verão para o inverno, o crescimento do cerrado, o disparado das exportações de milho, o nascimento da indústria de etanol de milho, tudo isso tem um impacto muito grande sobre uma ótica de demanda, de produção, de consumo. E aí, por isso que lá em 2020, depois eu falo um pouco mais à frente desse outro detalhe, a gente toma a decisão de replicar um projeto que é muito bem sucedido, que é o SESB, que começou lá em 2007, 2008, que tinha naquela ocasião o intuito de fomentar o aumento da eficiência e da produtividade da cultura da soja. 15 anos depois, o SESB é uma história de sucesso, os ganhadores do SESB, todos acima de 100 sacas de soja por hectare, e o GETAP vem essencialmente na mesma estrada. A gente tem como propósito identificar, selecionar, divulgar e prestigiar agricultores que, através de práticas agronômicas eficientes do ponto de vista agrícola propriamente dito, do ponto de vista econômico e também do ponto de vista de sustentabilidade, que estas práticas possam ser replicadas de tal forma que a produtividade média do Brasil no médio e longo prazo ela saia de uma média que a Conab coloca em 6 toneladas por hectare, um pouco mais disso, para médias que a gente entende possíveis e factíveis com a tecnologia, com a gestão, com o conhecimento que existe disponível no mercado hoje. Essa, numa história longa, curta,
é a razão e o propósito que a gente criou esse projeto GETAP lá no final de 2020, começo de 2021. Como é que vocês fazem a identificação desses produtores? Do ponto de vista operacional, o GETAP como projeto, ele tem como alicerce um concurso de produtividade. Agricultores se inscrevem seus campos, esses campos são auditados de forma independente, é uma auditoria terceira independente do GETAP que faz a auditoria dos campos, e a partir dessa auditoria, seguindo um protocolo, seguindo um manual técnico, são apontados aqueles agricultores divididos entre safra verão e safra inverno, e dentro de cada uma dessas safras, entre irrigado e sequeiro, as 3 maiores produtividades. Esse é, em linhas gerais, o funcionamento do projeto. E esses agricultores, por sua vez, se inscrevem no GETAP, ou de forma voluntária, eu quero participar, eu quero escrever o meu campo, ou ele vem através de um parceiro tecnológico, um fornecedor de semente, um fornecedor de nutrição, um fornecedor de máquinas, equipamentos, de proteção de cultivos e assim por diante. Então, essa é a engrenagem principal que está por trás do funcionamento do projeto GETAP. E o fórum? O Fórum GETAP Inverno, ele surgiu a partir de quê? Como é que foi a ideia do fórum em si? O fórum ele é uma sequência natural do evento. Então, como eu disse, o Tá. concurso de produtividade ele é o alicerce desse projeto. É onde a Está gente... tudo alinhado ali. Né? Exato, está tudo em cima de um concurso de produtividade, onde a gente apura informações do manejo, da produtividade efetivamente obtida, da gestão daquela propriedade. Em cima desse alicerce, nós trabalhamos 3 pilares. Um pilar de economia e mercado, porque não adianta produzir 300 sacas de milho por hectare e perder dinheiro. Não faz o menor sentido. Um pilar de tecnologia agronômica, não adianta produzir 300 sacas de milho por hectare com uma tecnologia agronômica que ela não é replicável, sustentável no sentido de que ela vai estar disponível todos os anos. E o terceiro pilar é um pilar da sustentabilidade propriamente dita. Não adianta produzir 300 sacas de milho por hectare e ser autuado por algum dano ambiental ou qualquer coisa do gênero. E uma das razões do tema da sustentabilidade é uma frase que aqueles que me conhecem pessoalmente já me escutaram falar muitas vezes, dizem que o diabo é esperto não é porque ele é sábio, ele é esperto porque ele é velho. E eu me lembro muito bem numa reunião que eu estive em Londres em 2005 de negociações internacionais, de comércio agrícola internacional, e lá em 2005 o grande vilão da agricultura brasileira era o setor de cana e sucro alcooleiro. O Brasil vai parar de produzir alimentos para fazer etanol. A União Europeia queria taxar o Brasil porque a gente ia só produzir cana-de-açúcar. É a época que muitos aí do sudoeste goiano vão se lembrar da chegada das usinas de etanol na região. Então, lá em 2005, a cana-de-açúcar ela era taxada e carimbada como a grande vilã do meio ambiente agrícola brasileiro. A soja, na medida em que o Brasil se torna o maior produtor soja, o maior exportador de soja, hoje a soja é a grande vitrine. Se você come um hambúrguer do McDonald's em Paris, você está ajudando a derrubar uma árvore da Amazônia ou do Cerrado para produzir soja para alimentar aquela carne que vai virar um hambúrguer que vai chegar no restaurante do McDonald's na Avenida Champs-Élysées. Então, esta é uma dinâmica que a gente vê ela se repetindo. Com o Brasil ganhando relevância no milho, com o etanol de milho ganhando relevância, com as exportações brasileiras, esse ano a gente se tornou o maior exportador de milho no Brasil. Adivinhe qual a próxima cultura agrícola vai ser a vitrine dos setores ou dos segmentos contrários à agricultura brasileira. Então, com esse propósito, de forma preventiva, de forma antecipada, a gente já começa a trabalhar dados e elementos para mostrar, não para o agricultor, que ele conhece muito bem, mas para o público externo, o quão eficiente do ponto de vista sustentável, agronômico e econômico é a produção agrícola no Brasil, e nesse caso específico da cultura do milho. Então, ou seja, esses 3 pilares estão ancorados em cima de um alicerce do concurso de produtividade, e todas essas discussões, argumentações, apresentação de resultado, elas acontecem no fórum, um fórum dedicado ao milho do verão,
que é mais relevante no sul e sudeste do Brasil, e um fórum do milho inverno, que é mais relevante do norte do Paraná, e aí subindo até o Maranhão e Piauí. Então, este é o propósito do fórum. O fórum, ele coroa, ele cobre esses três pilares que, por sua vez, estão ancorados e amparados em cima de um campeonato de produtividade feito e auditado de forma independente. O Anderson, mas vocês conseguem pegar esses resultados e colocar isso lá fora, mostrar lá fora? Porque o grande problema nosso, conforme você mesmo disse, não é produzir. A gente produz de forma sustentável, tá bacaninha. O problema é contar isso lá fora, porque o agronegócio brasileiro ainda não conseguiu isso. Ele ainda não conseguiu se mostrar para o mundo como sustentável, se mostrar para o mundo como uma alternativa de produção sem desmatamento, né? A gente sofre desse estigma e você, como disse, está se precavendo. De que maneira vocês mostram isso lá fora? Vocês conseguem contar para o mundo, olha, o milho nosso é sustentável? Eu acho que um complemento ao ponto que você disse, Divino, eu acho que o agricultor brasileiro vem de uma família envolvida no mundo agrícola, de uma grande cidade aí, da qual Rio Verde faz parte da zona de influência, que é Bom Jesus de Goiás, é que nós somos muito bons na produção, dentro da porteira, e nós somos excepcionalmente bons em pregar para o convertido. Nós convencemos o nosso vizinho agricultor que a gente produz super bem, mas ele já acredita nisso. Nós somos muito ruins em pregar para aqueles que de fato precisam ser convertidos. Aquele cidadão que está lá na praia de Ipanema, aquele cidadão que está lá na Europa, que de fato precisa conhecer. Então, um dos temas que eu trabalhei muito ao longo da minha carreira foi nesse tema da comunicação para aquele que não acredita ou não conhece o nosso setor, porque convencer aquele que já acredita não tem trabalho nenhum, né? Então, neste contexto, à medida em que a gente vai gerando dados, fatos e argumentos, a gente coloca essa matéria-prima na forma de artigos que são publicados na mídia, igual a gente está fazendo aqui agora, em artigos que são publicados em revistas especializadas, e muito participando de eventos no Brasil e fora do Brasil, contando essa história. Essa é uma história que tem que ser contada 1000 vezes, 1000 dias seguidos, sempre. Para quê? Para que gradativamente aquele interlocutor que não conhece o nosso setor fala, opa, não é bem assim. Então eu já me lembro de experiências na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, que quando você traz fatos e dados mais concretos, o cara falou, opa, deixa eu pensar, não é bem assim. Então esse é um dos outros elementos que a gente tem como objetivo do projeto GETAP, Divina. O produtor brasileiro, ele já tem a verdadeira noção da importância do milho, porque muitas vezes o produtor se preocupa com a soja e o milho é o seguinte, é a renda extra que pode vir a acontecer. E a gente sabe que o grande problema do milho muitas vezes é a janela, como é o caso que está acontecendo agora. Muita gente não plantou a soja ainda, então quer dizer, não vai ter janela para plantar milho. Não. E muitas vezes as pessoas, quer dizer, se ele não tivesse janela para plantar soja, ele estaria preocupado. Mas não tendo janela para plantar milho, não deu, não deu. Eu planto sorgo ou sei lá, põe capim. O que você me diz disso aí? Aqui tem um componente importante, né? E aqui, de novo, voltando um pouco no tempo. O histórico do surgimento do milho da segunda safra, o antigo milho safrinha, era a produção de palha. O agricultor plantava milho para fazer cobertura vegetal, em vez de usar milheto, ele plantava milho em busca de palha. Se desse algum milho, era lucro, mas ele não tinha objetivo econômico na produção da cultura do milho da segunda safra. E falava-se muito, milho de segunda safra é clima, se tem clima tem produção, se não tem clima não tem produção. E a gente viu ao longo dos anos um processo, primeiro, da mudança do perfil genético das variedades de soja, a gente saiu de variedades de ciclo médio para tardio, para variedades precoce e até super precoce, e essa mudança de genética economizou alguma coisa próxima de 30 dias no ciclo de produção da soja. E são exatamente esses 30 dias de janela de plantio
que permitiu uma condição de chuva melhor. Com a condição de chuva melhor, gradativamente as indústrias, os agricultores, a assistência técnica foi desenvolvendo práticas agronômicas, tecnologias agronômicas que permitiram saltos de produtividade gritantes. Um exemplo, o ano passado, o ganhador do Getap Inverno 22, um produtor de Nova Biratã, no Mato Grosso, colheu 248 sacas de milho no sequeiro, na segunda safra. A gente teve produtores o ano passado no ciclo inverno com 165 sacas de milho por hectare no Piauí, depois da soja. Então, toda essa combinação da genética da soja, do manejo da soja com as tecnologias do milho, permitiram que deixasse de ser apenas clima. Tanto que, com o passar dos anos, a gente passa a usar a expressão sistema de produção. Você não produz soja, você não produz milho, você tem um sistema de produção aonde a nutrição que você aplica na soja, ela é parcialmente responsável também pela nutrição do milho. A cobertura e o manejo de matéria orgânica do milho ajuda a lavoura de soja do ano subsequente. Então, é um sistema de produção. E aí, trazendo isso para a perspectiva, como diz um outro amigo meu, né? Mais, menos, perto, longe, alto, baixo, sem um número junto, não serve para nada. Você tem que ter números para sustentar aquilo que você está falando, né? Então, trazendo números, entre 2010, safra 10-11, a safra 19-20, de dados que a gente tem dentro de casa, a margem média da produção do sistema soja-milho, onde o agricultor faz soja no verão e 80% da área de soja de milho no inverno, foi uma margem média de 15 sacas de soja por hectare, das quais 10 sacas de soja foi soja propriamente dito e 5 sacas é milho transformado em saca de soja. Ou seja, um agricultor que planta 1.000 hectares, se ele não faz o milho da segunda safra, ele abre mão de 5.000 sacas de soja de margem, não é de receita, é de margem. Então, um ano igual esse, que a janela de clima de fato está bastante complicada, assim, praticamente já fechada, quem plantou soja plantou, e essa é a área que vai virar milho na segunda safra, esse é um ano que minha avó falava, a gente aprende pelo amor e pela dor, né? Esse é um ano que a dor vai ensinar muitos agricultores o quão importante, o quão relevante é o milho, do ponto de vista agronômico, do ponto de vista econômico e financeiro da sua operação. O dinheiro desses hectares de milho que não serão plantados a partir de janeiro de 24 vai fazer falta no fluxo de caixa, vai fazer falta na diluição de custo, vai fazer falta no manejo agronômico da lavoura de soja lá do 24-25. Você tocou num ponto interessante, que é a questão, em termos do concurso, da economia. Porque muitas vezes a gente observa que existem alguns concursos em que o pessoal planta ali um determinado talhão e tem um nível de produtividade altíssimo, mas o custo daquela produção inviabiliza comercialmente aquele negócio. Quer dizer, é igual concurso de vaca leiteira. Quer dizer, você produziu lá em cima, mas daria para fazer isso aí em 200 hectares, 1.000 hectares? De jeito nenhum. Dá para fazer naquele pedaço ali, porque o cara, é aquela história, põe tudo que você puder ali, naquele lugar, para ver se dá alguma coisa a mais, né? Produz no vaso. Isso, e você tocou num ponto interessante, né? Tem que ser viável economicamente, né? E aí, nesse sentido, isso é inclusive uma das regras para escrever um campo no Getap. O campo auditado do Getap, ele tem uma área entre 3 e 5 hectares. Por quê? É mais ou menos o que vai colher de milho que vai encher uma carga de caminhão, que esse caminhão, por sua vez, vai ser pesado no armazém junto com o time de auditoria. Porém, essa área entre 3 e 5 hectares, ela necessariamente, obrigatoriamente, tem que fazer parte de um talhão comercial. E o manejo que foi aplicado nela é o mesmo manejo do talhão comercial. Então, por exemplo, vou citar o exemplo do Rio Grande do Sul, onde as áreas médias são menores. Nós tivemos no verão desse ano, lá no Rio Grande do Sul, um campo irrigado de um pivô de 105 hectares, se não me falha a memória, 100 e alguma coisa hectares, que colheu 330 sacas de milho por hectare irrigado. Só que a média do pivô ficou em 300 sacas de milho por hectare. Então, ou seja, o plot, aquela figura, aquela
aquela fatia que foi auditada pelo GETAP, ela reflete bem o Uhum. que foi a média daquele talhão comercial. Mesmo exemplo, a gente teve produtores já do inverno do ano passado, com produtividades acima de 200 sacas de milho, que num talhão de 80, 90, 100 hectares, a média ficou 180 sacas de milho por hectare. O plot auditado pelo GETAP ficou próximo ali dos 200 sacos de milho. Mas não é que o plot do GETAP deu 200 e o talhão deu média de 80, né? Então não faria muito sentido, né? Bom, tem o evento de vocês, o terceiro concurso de produtividade no milho, acontece quando? Dia 28 de novembro, semana que vem, a próxima semana, lá em Indaiatuba, São Paulo, onde vai ter o fórum com a divulgação e a promoção aí desses agricultores de destaque na produção do milho da segunda safra. Aí esse evento conta com palestras, como é que é o funcionamento? Sim, palestras técnicas cobrindo esses três pilares, né? A questão econômica, a questão de tecnologia agronômica e a questão da sustentabilidade da produção. Bom, para a gente finalizar, que conselhos você daria para os produtores de milho e também para outros profissionais do agronegócio que buscam aumentar a sua produtividade e também a questão da sustentabilidade que você colocou aí? Acho que o principal ponto, Divino, é o seguinte: nós vivemos 3 anos excepcionalmente fora da curva. Todos os planetas estiveram alinhados. Os preços Boa. subiram quando os custos estavam baixos. A Rússia invadiu a Ucrânia e não faltou fertilizante para o Brasil. A Covid parou o mundo agrícola em especial, mas não parou o mundo agrícola brasileiro. E principalmente a santa padroeira da agricultura, que os que já me viram falar isso em palestra conhecem, né? Nossa Senhora da taxa de câmbio ajudou muito a agricultura brasileira, né? Então, o que eu quero dizer? A safra 23-24, a safra que está indo para o chão agora, é a safra da volta à normalidade. É A sem o memória alinhamento dos planetas. condições normais de temperatura e pressão. E é a safra que, nos números que a gente tem, e aí é número, não é eu acho que é, Uhum. números que a gente tem de clientes, de empresas que a gente acompanha, é uma safra que, com os custos atuais, preço um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, vai deixar de margem, e aí eu vou falar da importância dessa palavrinha que se chama margem, de 15 sacas de soja por hectare, no combinado entre primeira e segunda safra. Uma região que sofreu mais de seca, talvez mais para 8, 10 sacas de soja por hectare. Uma região com produtividades médias um pouco melhores, mais para os 15 sacas de soja de margem por hectare. E margem é uma palavra que você me escutou falando muito aqui no decorrer dessa entrevista. Eu vou trazer uma experiência que eu tive num dos eventos da Tecnoshow aí da Comigo em Rio Verde, aonde após a minha palestra, naquela ocasião, o preço de soja era R$ 60 por saca, e na ocasião lá do evento da Tecnoshow estava tipo 48,50, alguns anos atrás isso. Ao final da palestra, uma produtora rural aí de Rio Verde me veio do lado ali do palco perguntar: Anderson, você não falou na palestra quanto que o preço da soja vai voltar para o preço normal? E eu aí, com uma cara até surpresa, eu falei assim, mas qual é o preço normal da soja? Ela olhou assim e falou, R$ 60. Eu falei, mas por que 60 e não 160? Ou não 15? E aí, a mensagem final que eu quero deixar aqui para todos que nos escutam é: não existe preço normal, existe margem normal. Então, esse é o grande desafio que todo produtor, todo empresário tem que, ou deveria buscar, margem e não preço. Por quê? Eu posso estar vendendo soja R$ 200 por saca com margem zero. Posso estar vendendo soja R$ 100 por saca com margem de 15%. O que é melhor? Margem, que margem, em última instância, é dinheiro no bolso. Então, para encerrar, como é que eu asseguro margem? Com gestão, com tecnologia, com eficiência, com boas parcerias comerciais, com boas parcerias tecnológicas. É muito desafiador, como eu disse, eu venho de uma família de agricultores. No mundo do agricultor, a mensagem de rentabilidade é vista na forma de preço. Preço mais caro é melhor do que preço mais barato. Mas no mundo das empresas, a mensagem é margem. Margem maior é melhor do que margem menor. Então, acho que esse é o desafio para o 23, 24. Um ano onde a gente volta a uma condição normal de margem,
onde a gente enfrenta um desafio de clima de fato muito pesado para o Cerrado brasileiro, um El Niño que trouxe, eu estive semana passada em Rondônia, no norte de Mato Grosso, está seco, seco, céu enfumaçado, igual o mês de agosto. Agora mesmo, na região aí do sudoeste goiano, plantios totalmente atrasados e irregulares. Então, é um ano de gestão, é um ano de eficiência, é um ano de pragmatismo e não a euforia que a gente viu aí nos últimos 3 anos. Filas para comprar Dodge Ram, uma brincadeira que eu sempre faço, né? Preços de arrendamento estratosféricos. Dias atrás também, numa fala dessa, o agricultor está falando, porque o arrendamento é muito caro, e eu perguntei, mas o dono da terra colocou um revólver na sua cabeça e te obrigou a arrendar 20 sacos de soja por hectare? Essa é uma decisão que você tomou ela de forma individual e voluntária. Então, acho que essa é a grande mensagem. O 23, 24, o 24, 25 é um ano da volta da normalidade, é o ano de fazer conta, é o ano da busca da eficiência do próximo saco de soja, da eficiência do próximo saco de milho. Mas, felizmente, nós estamos na agricultura e o mundo compra aquilo que a gente produz, o mundo precisa daquilo que a gente produz. Por isso que a agricultura brasileira cresceu e cresce tanto como aconteceu nos últimos 20 anos, Divino. Meu amigo, que palavras bonitas você trouxe aí para mim, para minha audiência, para os produtores que estão ligados com a gente, viu? Você trouxe uma aula. Obrigado. Obrigado. Eu, sinceramente, no início da nossa prosa, eu sabia que ia ser bom, eu esperava muito, mas eu não esperava tanto. Você superou a expectativa, valeu demais. Muitíssimo obrigado. Sempre às ordens para a gente falar nessa e em outras ocasiões, sempre que for necessário por parte de vocês. Meu amigo, um abraço. Um abraço. Gente, eu conversei com o Anderson Galvão. Que show, viu? Que show que ele trouxe. Olha, informações assim que são práticas. É o que a gente precisa de entender, né? Coisa que é prático, né? Ele ensinou como é que ganha dinheiro. É isso aí. O Anderson é fundador e CEO da Celeris Consultoria e é responsável pela criação do GETAP, que ele já explicou aqui o que é. E o tema da nossa entrevista foi: campeões em produtividade de milho serão premiados. Se você gostou dessa prosa, deixe um gostei, deixe um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.